Fala, meu povo, beleza? Dando continuidade à nossa playlist sobre bioquímica, eu quero fazer uma observação hoje sobre umidade do ar. Essa observação ela está relacionada com a nossa aula passada sobre água, tá? E aí, o que é que a gente entende, né? Eu quero levantar alguns pontos que possam vir a aparecer numa questão aí de prova relacionando os tópicos de água com esse tópico específico de umidade do ar, dentro das questões de biologia, claro. Então, o que é que a gente entende por umidade do ar? Pessoal, é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, tá? Aqui no nível da atmosfera que vai estar influenciando diretamente os seres vivos, tá? Então é isso que a gente entende por umidade do ar. Então, é a umidade do ar que vai caracterizar os tipos de massas de ar que a gente descreve, que vocês vão estudar muito aí quando vocês estiverem estudando a dinâmica climática na geografia. Então, se o ar é mais seco ou se o ar é mais úmido, tá? Isso está relacionado à quantidade de vapor d'água presente nessa massa de ar. Consequentemente, é a umidade do ar que está descrevendo isso daí. Se isso se mantém por uma quantidade de tempo muito longa, tá? Se isso se mantém por um longo prazo, isso vai caracterizar o clima da região. Então, locais que têm um clima mais úmido ou locais que têm um clima mais seco, tá? Porque são locais que a dinâmica climática tende a ter uma menor concentração de água presente na atmosfera ou locais que têm uma maior concentração de água presente na atmosfera, tá? E isso vai influenciar diretamente as adaptações dos organismos a esse tipo de clima. E logicamente, hoje eu vou especificar na nossa espécie, né, vai influenciar também a sobrevivência ou a aclimatação do ser humano, né, nesse tipo de ambiente, mais úmido ou mais seco. Beleza? Bom, a alta umidade favorece chuvas, então você já sabe que normalmente locais onde tem um alto índice de precipitação são locais mais úmidos, tá? Bem como baixa umidade dificulta a precipitação, então dificulta a ocorrência de chuvas. Então normalmente vão ser locais mais secos. Cuidado que ser seco não significa ser quente, tá, pessoal? Pelo contrário, normalmente a característica é ser seco e frio, tá? Enquanto que a umidade normalmente está relacionada a um ambiente mais quente. Então, ambientes mais quentes tendem a ser mais úmidos, tá? Então, cuidado com isso daí. Claro, sempre vai ter exceções, mas a regra que a gente precisa ter em mente, porque é o que a gente está focando nesse momento agora. Nessas exceções, vocês vão estudar melhor quando vocês estiverem vendo a dinâmica climática aí na geografia, ou para quem já estudou isso lá no iniciozinho de ecologia. Bom, a Organização Mundial de Saúde ela estabelece que a faixa de umidade ideal para a vida humana fica entre 40% e 70%, tá, de umidade do ar, ou umidade relativa do ar. Tá? Então, essa seria a faixa ideal para a vida humana, sendo que concentrações abaixo de 60% já são necessários alguns cuidados, já são necessárias algumas medidas para se evitar que isso possa se agravar ainda mais com essa redução de umidade. Mesma coisa que aumentar, passar de 70 também já é necessário alguns cuidados, e é isso que a gente vai precisar estudar daqui a pouquinho. Então, olha só, a gente tem aqui uma faixa com algumas concentrações de umidade do ar. Lembra que a umidade do ar ela vai de 0 até 100, tá? Mas normalmente o que se observa aqui nos ambientes é de 30 até aqui 80. Né? Como a gente já sabe, a OMS ela preconiza que a faixa ideal para a sobrevivência humana é entre 40 e 70, sendo que a umidade ideal normalmente fica aqui próximo a 50 e 60%, tá? Então, quando a umidade começa a se aproximar aqui, ó, de 40, ou seja, baixa de 50, normalmente às vezes até baixa de 60, dependendo do local onde você está,
já é necessário começar a se ter alguns cuidados. Então, é necessário já começar a medidas de atenção para esse tipo, para alguns locais, quando a umidade já começa a baixar aqui de 60, tá? Quando ela chega aqui, ó, em 30, aí sim, algumas consequências podem aparecer. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre essas consequências no próximo slide. Mesma coisa, ó, entre 50 e 60 é uma umidade relativamente confortável para a vida humana, né? Até 70 mais ou menos. Quando isso começa a passar aqui dos 70, também medidas de atenção e cuidado já começam a serem tomadas aí, tá? Porque isso pode trazer também algumas consequências para a saúde humana. E aí vamos ver quais são essas consequências quando a umidade está muito baixa e quando a umidade está muito elevada. Olha só, então, umidade do ar abaixo de 60%, como eu estava falando para vocês, já começa a despertar atenção, né? Principalmente pelas equipes de saúde, pelos órgãos competentes que regulam, que fiscalizam, que monitoram essa umidade do ar, porque já começam a dar um indicativo de que, dependendo da cidade onde você está, né, se a cidade tiver, além da questão da umidade, tiver um alto índice de poluição do ar, pode já começar a afetar algumas pessoas, tá? Quando a umidade já baixa de 60, fica lá próximo a 50, próximo a 40. E quando ela chega aqui próximo aos 30%, como a gente viu no slide anterior, aí sim algumas consequências já são importantes que a gente precisa considerar. Por exemplo, complicações alérgicas e respiratórias, né, devido ao ressecamento das mucosas, tá? Normalmente, pessoal, isso acontece em climas nas estações do ano, né, mais frias, como por exemplo o inverno, tá? E aí essas complicações respiratórias, elas podem, além das alergias, podem estar aí relacionadas a gripes e resfriados, que são mais comuns nesse período, certo? Sangramentos, ó, pelo nariz, isso pode acontecer até pelo ressecamento de mucosa, né, da mucosa nasal, como a gente acabou de falar. Ressecamento da pele, irritação dos olhos, né, que é outra mucosa que também vai sofrer, tá? Então, isso pode acarretar sempre que a umidade do ar fica aqui, ó, um ar fica muito seco, tá? Eletricidade estática nas pessoas e equipamentos eletrônicos, tá? Isso pode trazer algumas consequências para algumas pessoas que possam depender de alguns equipamentos, ou até mesmo outros equipamentos que possam aí ser mais sensíveis a esse tipo de eletricidade estática. E aumento do potencial de incêndios em pastos e florestas, tá? Isso aqui foi muito comum aí no ano 2019, né? Você deve lembrar aí dos incêndios que aconteceram aí nos biomas da Amazônia e nos biomas do Pantanal, tá? Então, é lógico que isso favoreceu, né, esses incêndios por conta de uma redução da umidade do ar e, logicamente, do desmatamento, né, no caso desses biomas, né? A floresta em si, ela consegue reter muito mais umidade, mas quando você desmata, quando você derruba a vegetação do local, essa vegetação deixa de reter com a mesma eficiência a umidade, favorecendo aí qualquer alastramento de fogo, né, desde que tenha aí uma umidade do ar favorável para isso, tá? E em outros lugares do planeta onde normalmente incêndios são recorrentes, em biomas onde incêndios são recorrentes, como por exemplo o Cerrado, isso daqui, quando a umidade do ar está mais baixa, é mais favorável ao arrastamento, né, a proliferação, o crescimento desses incêndios, tá? Então é um cuidado que se deve ter aí, principalmente pelos órgãos competentes, os órgãos de monitoramento, a ficarem de olho na umidade do ar nesse tipo de local, certinho? Quando a gente fala para a umidade acima dos 70%, olha só, começa a apresentar um desconforto térmico. Pessoal, isso porque, lembra que no caso da nossa espécie, a nossa termorregulação está muito relacionada ao suor da nossa pele. Então, quando a gente está simplesmente suando porque o ambiente está muito quente,
ou depois de uma atividade física intensa, esse suor vai ajudar a evitar o superaquecimento da nossa pele. Só que locais com alta umidade aumenta esse desconforto térmico porque faz com que dificulte a evaporação dessa água, né? A evaporação desse suor, o que levaria a um resfriamento da nossa pele, tá? Então, o desconforto térmico está associado diretamente nesse ponto aqui, que a gente até já comentou aula passada também. E aí eu falei essa observação aula passada e hoje, além dessa observação como um todo aqui, que é esse vídeo, eu trouxe uma OBS da OBS, retomando esse pontozinho aqui do desconforto térmico que a gente veio falando aula passada. Daqui a pouco eu coloco ela para vocês, tá? Que logicamente está associada à dificuldade na termorregulação, né? Então, se você não consegue regular sua temperatura corporal, a tendência é que essa temperatura, por conta de um aumento da temperatura ambiente, né, um calor excessivo ou de uma atividade física exagerada, essa temperatura superaqueça o teu corpo, tá? Então, essa dificuldade na termorregulação é justamente por conta do superaquecimento do teu corpo decorrente da dificuldade da evaporação do suor, o que levaria ao resfriamento da sua pele, certinho? Olha só, proliferação de fungos. Então, esses fungos aqui, eles podem trazer vários tipos de doenças, como por exemplo micose, né? Que é como a gente chama geralmente doenças provocadas por fungos. Então, podem ser micose na pele, de forma geral, mas com destaque também para alergias provocadas por esses fungos, o que afeta normalmente aí o sistema respiratório, né? Então, a alergia de outras doenças respiratórias aí decorrente dessa proliferação aí, por exemplo, de micro-organismos como fungos, podem estar associados aí a uma umidade muito elevada. Então, tanto micro-organismos podem causar aí doenças respiratórias aqui numa baixa umidade, em climas muito secos, quanto também micro-organismos podem causar aí doenças respiratórias em ambientes com elevada umidade, tá? Então, em relação a doenças respiratórias provocadas por micro-organismos, tanto os dois extremos são prejudiciais para a nossa espécie, certinho? Como eu estava falando para vocês, aqui a OBS da OBS em relação ao a evaporação do suor da nossa pele, que a gente já comentou na aula passada e eu só falei a observação. Agora eu trouxe ela aqui por escrito para você que quiser colocar ela aí nas suas anotações, no teu caderno, na tua apostila. Então dá um pause aí no vídeo e coloca aí essa observação lá naquele tópicozinho da aula passada que eu falei para vocês sobre o suor da pele, né? Como é que o suor levaria a gente a resfriar nossa pele, né? Falando sobre as propriedades da água, né? O calor específico da água foi o contexto em que eu estava falando isso. Então, dá um pause aí, pessoal, e coloca isso aí nas tuas observações, tá? Então diz assim: a OBS da OBS. A evaporação do suor da pele humana dissipa o calor do corpo e ajuda a prevenir o superaquecimento em dias quentes ou quando uma atividade árdua gera calor excessivo. A alta umidade em um dia quente aumenta o desconforto porque a alta concentração de vapor d'água do ar inibe a evaporação do suor corporal. Belezinha? Relax, tranquilinho, coloca isso aí nas tuas observações para facilitar o teu estudo, facilitar o teu acesso a essa observação sempre que for necessário. Bom, e aí, pessoal, olha só. Você sabe que o ser humano é uma espécie que hoje está presente em todo o mundo, né? Todos os biomas apresentam seres humanos residindo, seres humanos conseguindo sobreviver, se adaptando a essas condições. Então, hoje a gente precisa ter sempre cuidado na hora que formos a frequentar locais onde a umidade possa chegar a esses dois extremos, tanto umidades muito baixas quanto umidades muito altas, tá? Hoje você sabe, né? Você acabou de ficar sabendo consequências desses dois extremos de umidade e agora você pode se prevenir melhor, né, quando acontecer de você precisar frequentar esses dois locais, certinho? É mais difícil você tentar evitar aqui
problemas de umidade elevada, né? Então, nesse tipo de caso aqui, evita atividades físicas excessivas que possam levar você a um superaquecimento do seu corpo, tá? Nesse caso aqui, sempre mantenha a hidratação correta do teu corpo, tá? Então, por um lado, hidratação é importante, por outro lado, evitar atividades que possam levar a uma desidratação, que possam levar a um superaquecimento. É importante para você evitar esse desconforto térmico. E, claro, sempre que possível, hoje já tem disponível tecnologias que ajudam a regular a umidade do local onde você está, né? Umidificadores de ar, tanto aqueles que vão aumentar a umidade em locais onde a umidade do ar é baixa, quanto aqueles que possam diminuir um pouco a umidade onde a umidade do ar é elevada, tá? Isso é importante justamente para evitar a proliferação de micro-organismos, né? Nos dois casos aqui, como a gente acabou de ver, que podem aparecer provocando aí doenças respiratórias, como a gente já comentou, né? E aí, para finalizar, imagina que você seja aqui o nosso amigo Oscarito, tá? E precisasse escolher a situação 1 ou a situação 2. Viver no ambiente de umidade muito elevada ou viver no ambiente de umidade muito baixa. E aí, o que é que você escolheria baseado no que a gente acabou de estudar? Deixa aí nos comentários sua resposta, lembrando de dizer o porquê você escolheria isso, tá? Bom, lembra de deixar aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo de todo novo vídeo que aparecer no canal e ficar sabendo de todas as novidades, e compartilha esse vídeo aí com os teus amigos. Até nossa próxima aula. Valeu!